Pai, nós te exaltamos nessa noite. Aplauda Jesus. Aleluia, Pai. Te engrandecemos, Senhor. Obrigado pela tua morte naquela cruz. A tua obra foi completa, meu Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite. Nós engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor, exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome. Não há outro Deus além de ti, Pai. Nós clamamos ao Senhor. A tua palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Clamamos pela tua presença. Nós desejamos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Queremos a intimidade com o Senhor. Dependemos exclusivamente de ti, Jesus. Aleluia. Agradeça ao Senhor por alguns minutos. Agradeça ao Senhor. A gratidão é a chave que abre a porta para os milagres de Deus. Agradeça a Jesus. Exalte a Ele. Oh, Jesus. Aleluia. Você pode mais uma vez aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estou no seu lugar. Que louvor abençoado. Meu amigo Melk, sempre conduzindo aqui com essa equipe incrível. Quantos receberam muito de Deus neste louvor? Deixa eu ver você. Você pode dar um glória a Deus aí? Provoque o céu nessa noite. Nós somos provocadores de milagres. A nossa fé, obrigado, que Deus abençoe você. A nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Fala assim: a minha fé honra a Deus. Fala aí: Deus honrará a minha fé. Amém? Março, quero dar este recado agora. Você que é homem, quantos homens de Deus nós temos aqui? Profetas, homens de Deus. Eu não quero te convidar, eu quero te convocar. Nós teremos mais uma edição dos Legendários. Quem já ouviu falar dos Legendários? Vai ser fantástico. E essa pista que nós vamos estar lá, é a nossa igreja que está na direção de tudo, promovendo isso. Eu tive a oportunidade de ir no Legendários. Eu subi a montanha, gente. Foi fácil não, mas subi a montanha. Pensa numa missão abençoada. É muito bom. Foi uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Pessoal, é muito pessoal. E eu quero te convidar para estar conosco em março, do dia 5 ao dia 8. Do dia 5 ao dia 8. Coloca na sua agenda. Não perca essa oportunidade. Eu sempre falo assim que nós precisamos experimentar para poder ter credibilidade para falar. Então não tem como eu falar de algo que eu ainda não experimentei, não tive a experiência de estar lá. Por isso nós fomos. E foi incrível, foi sobrenatural. Está fazendo a inscrição aqui no balcão.
ali na frente, você pode fazer a sua inscrição. Tem alguns vouchers de desconto? Tem, né? Tem alguns benefícios, alguns vouchers. 30% para quem fizer e fazer parte aqui, está inserido na igreja, você vai ter esse desconto. Olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então você, mulher, talvez seu esposo não está aqui hoje, convoca ele para ir. Né? O bispo vai estar lá, eu vou estar lá, estaremos todos juntos lá, vai ser fantástico. Você pode dar um glória a Deus? Deus tem algo especial para você nessa noite, amém? Eu creio muito naquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. E a direção que eu tive hoje do Espírito Santo, eu quero hoje ministrar sobre a sua vida, eu quero trazer uma palavra, eu quero hoje orar por você, e eu quero declarar que uma nova estação de Deus hoje começa sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Quem crê, quem recebe essa palavra? E eu quero muito hoje ministrar na área de libertação de maneira muito específica. Muito específica. Eu quero orar por você. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma nova estação de Deus para você. Existe um novo tempo de Deus para você. Existe uma nova unção de Deus para ser liberada sobre a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus vai derramar o vinho novo sobre a sua vida. Só que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como Deus estabelecer o novo se aquilo que é velho não for removido da sua vida. Para que o novo de Deus chegue, aquilo que é velho, aquilo que te limita, aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede de entrar nas promessas de Deus, precisa ser removido da sua vida. E hoje Deus, Ele fará algo muito especial na sua vida. Porque hoje eu quero orar por curas. Eu quero que toda herança maligna de enfermidade, que um dia acompanhou a sua casa, a sua família, a sua história, hoje ela será quebrada, destruída, destronada pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Hoje nós vamos na origem do problema, nós vamos na raiz do problema, e nós vamos arrancar essa herança da sua história, porque nós herdamos a herança das bênçãos e também herdamos as heranças que não são tão boas, tão agradáveis para nós. Né? Existem várias nomenclaturas, as heranças malignas, as heranças de maldições, as heranças espirituais, mas hoje eu quero declarar que nenhuma herança maldita ou maligna vai prevalecer contra você. Porque existe uma palavra, um decreto de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz no livro de Isaías 53, versículo 4, que Ele já tomou sobre si, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele já levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras nós já fomos restaurados, curados e libertos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, hoje eu quero que você provoque a resposta de Deus sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Em nome de Jesus. Não é o tom da sua voz, mas é você abrir a sua boca e declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Você não precisa gritar, mas não fica com essa boca fechada em nome de Jesus. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala: é hoje. Fala assim: o Espírito Santo vai pegar você. Aplaude a Jesus, gente. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
Você precisa acreditar que Deus é bom. Você precisa ter uma fé que te move para o sobrenatural. Você precisa crer que Deus tem prazer em ver você feliz. Deus tem prazer em ver você prosperando. Deus tem prazer em ver você com uma vida abençoada. Quantos são pais aqui? Tem pais aqui? Quantos são pais? Você tem ou não tem prazer em ver os teus filhos serem abençoados? Sim ou não? É claro que sim. Nós, como pais, nós temos prazer em ver os nossos filhos crescerem, prosperarem, romperem em fé. Aí eu te pergunto, nós que muitas vezes erramos, nós que muitas vezes julgamos, muitas vezes não honramos a Deus, nós queremos ver o crescimento dos nossos filhos. Imagina como Deus enxerga você. Você vai crescer em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Você vai crescer em nome de Jesus. Você vai prosperar em nome de Jesus. Você vai romper em nome de Jesus. Eu libero uma palavra e declaro que um novo tempo começa hoje na sua vida. Quem recebe essa palavra? Diga: eu creio. Diga: eu recebo esta palavra. Aleluia. Aleluia. Eu dou uma ordem agora ao império das trevas. Satanás, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade, todos os demônios hoje que serão derrotados agora, eu ordeno vocês, sejam agora amarrados e subjugados pelo braço de Deus, em nome de Jesus. Todos que trouxeram as heranças das enfermidades, das doenças, hoje vão perder o direito, a legalidade, as alianças, os comandos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui. Deus vai curar o seu corpo hoje, em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua saúde hoje, em nome de Jesus. Quem crê? Quem recebe essa palavra? Mas afinal, o que é libertação? Libertação é diferente de salvação. Pastor, o que é isso? Libertação é você apropriar das promessas de Deus. Libertação é você viver os benefícios daquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para você. Tem muita gente que vive uma vida de intimidade com Deus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que está completamente salvo, tem uma vida com Deus, mas que não vive uma vida de prosperidade na terra. Ela tem uma vida com Deus, ela ora, ela busca Deus, ela vai para a igreja, mas ela vive debaixo de uma escassez financeira. Ela busca Deus, ela ora, ela serve na casa de Deus, mas vive debaixo de um jugo de enfermidades, tomando medicamentos para poder dormir. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas não conseguem ter prosperidade na sua área emocional. Só entra em relacionamento que Deus não está. Por que a libertação? A libertação, ela te conduz para o governo do reino de Deus na terra. Pastor, aonde eu encontro a libertação? Em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você precisa acessar as promessas de Deus. Quantas pessoas eu conheço? Com quantas pessoas eu converso diariamente, que está há anos na igreja,
e não conseguem romper em nenhuma área da vida. Não sabem por quê. Não entendem por quê. Uma área decola. Talvez o ministério voa, é uma pessoa que é muito usada por Deus, mas não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Mas não tem dinheiro para pagar uma escola para o filho. É uma inversão de valores. Por que isso acontece? Porque precisa alcançar a plenitude daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E hoje eu vou orar por você. Tem gente que pastoreia. Tem gente que dá a vida pelo ministério, mas vive em depressão. Uma coisa é você passar por um período. Outra coisa é você viver uma vida em sofrimento e dor. Deus tem cura para você hoje. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa palavra? A Bíblia diz que por onde Jesus passava, todos eram curados, todos eram libertos, todos eram restaurados, todos recebiam o favor do céu. Por onde Jesus passava, existia cura, existia libertação, existia milagres, existia resposta, existia restauração de sonhos, existia restauração da área financeira, existia restauração da família, existia poder de Deus sendo liberado. Jesus hoje vai tocar você em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Jesus vai tocar você em nome de Jesus, no nome dele. Tudo é no nome dele. Amém? Você pode glorificar a Deus? Nós encontramos na Bíblia Sagrada alguns homens que tinham algumas dificuldades em áreas específicas. Se você observar o rei Davi, Davi tinha um sério problema na sua área sexual, na sua área emocional. Davi colocou o seu melhor soldado na frente de uma guerra, só para poder ter a esposa daquele homem. Foi um assassinato. Davi tinha um problema gravíssimo nas suas emoções. Davi precisava ser liberto. O apóstolo Pedro era irado. A primeira oportunidade que teve, cortou a orelha do soldado com a espada. Se fosse nos dias de hoje, desequilibrado. Precisava de ter um psiquiatra junto com ele, acompanhando. Sansão, ungido por Deus, separado por Deus, nazireu, escolhido por Deus, mas brincava com a santidade de Deus. São grandes homens de Deus, que foram usados por Deus, que foram ferramentas afinadas por Deus, mas que precisavam encontrar a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Quem quer receber essa plenitude hoje sobre a sua vida? Fala assim: eu creio e recebo esta palavra. Fala: a partir de hoje, uma nova história começa na minha vida, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus. Você pode glorificar a Deus? Você pode exaltar a Jesus? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O que a Bíblia está falando? Existe uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Uma promessa de bênçãos, uma promessa de paz, uma promessa de ter uma saúde abençoada, uma promessa de não ter escassez financeira, uma promessa de ter uma família saudável, equilibrada, bem respaldada, de viver um ambiente onde a glória de Deus existe, é real, é palpável. Existe uma promessa de Deus para você, a Bíblia está falando. Mas aí mais na frente a Bíblia, a palavra diz: purifiquemo-nos. Você vai purificar a sua vida. Aqui não está falando que vai ser instantâneo, vai ser na mesma hora. Existe um processo de purificação. Deus hoje vai tocar você, vai purificar você, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Pastor, o que significa ser purificado? Significa que hoje você tem uma experiência nova com Deus e Deus muda você. Amanhã você tem uma nova experiência e Deus transforma você. Amanhã você vive algo sobrenatural, lendo a palavra, mergulhando na palavra, e Deus muda a sua forma de pensar. Todos os dias, uma nova unção, um novo poder, uma nova autoridade, uma nova estação é liberada sobre você, e você entra no projeto que Deus estabeleceu para você. Quem crê, quem recebe? Purifiquemo-nos todos os dias. É um processo contínuo de mudança e de transformação. O problema é quando a pessoa, ela quer que aconteça de maneira imediata, e aí fica frustrada porque não consegue se libertar da noite para o dia, porque não é um processo. Não vai ser da noite para o dia. Deus pode fazer? Pode. Fala comigo, Deus pode fazer. Fala assim: Deus faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele deseja. Deus pode fazer. A vontade dEle é soberana. Mas na maioria das vezes vai ser gradativo o propósito e o projeto que Deus vai estabelecer sobre a sua vida. Na maioria das vezes vai ser um processo. E sabe qual é o nosso problema? Muitos de nós não queremos respeitar o processo. Você não respeita o processo. Você quer passar na frente daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te ensinando. Deus está te moldando. Deus está te preparando. E muitas vezes você acha que Ele não está te ouvindo. Porque no processo, às vezes, Ele não vai falar com você toda hora. Ele não vai falar com você a todo momento. Você vai precisar ter maturidade para entender que você já é uma pessoa madura espiritualmente e que Deus vai te conduzir pelo poder da palavra. Quem recebe, quem crê. O mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é legal. Fala comigo, o mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é legal. Legal de quê, pastor? Legal de legalidade. O que significa a palavra legalidade? Vem de legal, que significa a característica daquilo que está dentro da lei. Toda ação criada em conformidade com a legislação íntegra se transforma em uma legalidade. Exemplo, o sinal está fechado. Existe uma lei. Eu não posso infringir a lei. Se eu passar, eu vou ter um problema. Vai existir um problema que virá contra mim. Aí você infringe a lei, você passa no sinal que estava fechado. A própria lei, ela vai trazer uma consequência contra você. É a lei que traz uma consequência contra você. Porque você quebrou a lei. Talvez durante muitos anos na sua vida, você quebrou a lei. Você não respeitou os princípios que Deus estabeleceu para você. E isso abriu portas espirituais
para que consequências espirituais acessassem a sua vida. Mas hoje serão quebradas em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Hoje eu quero falar sobre o ocultismo. A maior parte das enfermidades, guarde isso aqui. Isso aqui é uma escola hoje. Uma escola. A maior parte das enfermidades chegam até as pessoas por causa do envolvimento com o ocultismo. E dentro do ocultismo, nós temos duas linhas: catolicismo e o espiritismo. Dentro do ocultismo nós temos o catolicismo e nós temos o espiritismo. O catolicismo fala das entregas, das consagrações, dos pactos que são feitos, das idolatrias, acima de tudo, das idolatrias. É quando você coloca alguém, ou um objeto, ou algo mais importante no seu coração do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Deuteronômio, abre comigo, Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Eles faziam isso. Que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria. Versículo 11. Ou faça encantamentos, que sejam médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Isso é pecado. Isso é ocultismo. Isso abre a porta no mundo espiritual, para que demônios governem algumas áreas da sua vida. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Talvez você não fez, mas alguém que era autoridade sobre você fez, e precisa ser quebrado hoje em nome de Jesus. Geralmente, quando existe muito envolvimento com o catolicismo, a pessoa tem muita dificuldade na área financeira. Eu nem preciso de uma palavra de conhecimento para falar sobre isso. Às vezes a gente está conversando com as pessoas e ela fala, mas parece que a minha vida financeira não rompe. A minha vida financeira não prospera. Aí eu pergunto, quem da sua família entregava aos santos? Quem da sua família depositava nos pés dos santos? Aí ela fala, meu pai era assim. Meu pai ia muito na igreja católica, ia e frequentava, e entregava as coisas, e fazia, os compromissos. E aí a pessoa vive uma vida presa, amarrada, não prospera, e não sabe por quê. Quando se envolve com espiritismo, geralmente tem muito problema na saúde, principalmente na mente, problemas psicossomáticos. Esses dias eu estava na igreja, lá em Goiânia, na sede lá. Uma jovem no final do culto me procurou, falou, pastor, ora por mim. Existe um peso muito grande na minha família. Aí ela falou assim, a minha irmã tem, se eu não me engano, 19 anos. A minha irmã está ficando louca, vai ter que ser internada em uma clínica. Minha irmã está perturbada. Aí eu perguntei para ela, quem da sua família se envolveu com o espiritismo, tinha envolvimento com o ocultismo, com o centro? Aí ela, como assim, pastor? Você está trazendo uma palavra de sabedoria, uma revelação? Eu falei, não, eu escuto isso todos os dias. Aí ela, minha avó tinha um centro e levava a gente. Eu falei, tá aí a porta de entrada, sua irmã foi consagrada. Está tendo um problema na mente. Porque geralmente lá você entrega a cabeça, você faz a cabeça, você se torna alguém que tem que dar a legalidade da mente para poder receber as falsas experiências espirituais. Aí vive uma vida cheia de portas abertas e não sabe por quê.
Por que a depressão chega? Por que a esquizofrenia chega? Por que está debaixo de uma crise de ansiedade o tempo todo, não sabe por quê? Por que o pânico governa você? Hoje Deus vai quebrar tudo na sua vida em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, em nome de Jesus. Toda herança que foi aberta. Fala, toda porta que foi aberta. Fala, em nome de Jesus. Hoje eu cancelo, eu anulo, eu rejeito da minha vida. Fala, nenhuma enfermidade vai acessar a minha história, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Aleluia! Você pode glorificar a Deus aí. Falta conhecimento. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não trouxe uma revelação para aquela jovem. É simples, a maioria dos casos é a mesma coisa. Aí tem problema na área financeira, não sabe por que tem, porque lá atrás, cheio de portas abertas. O mundo espiritual não tem espaço de tempo, não existe espaço de tempo. Se aconteceu há 40 anos atrás, vai estar aqui, ó, está aqui. Os demônios olham e falam, não, está aqui. Foi feito uma consagração, ela foi consagrada, ela foi entregue. Então eu tenho acesso a ela, e Deus não quebra uma lei que Ele mesmo criou. Tem coisas que não dá para explicar, gente. Quando você pega uma criança indefesa, que é abusada sexualmente, por um pai, até biológico, é inexplicável. São coisas que a gente não dá para entender. Existe uma porta que foi aberta, que precisa ser fechada. Existe uma legalidade que foi aberta. Nós atendemos o tempo todo na igreja pessoas, líderes, pastores. E é impressionante como as heranças espirituais governam a vida das pessoas. Pastor, qual é o caminho da liberdade? É você apropriar da obra completa que foi realizada na cruz do Calvário. Agora, você precisa identificar qual é o problema. Porque uma herança, ela é herdada, recebida ou adquirida. Fala comigo, herdada, recebida ou adquirida. O que é uma herança herdada? É uma herança que está no DNA, código genético. A medicina reconhece isso. Você chega no médico, você está com um problema de saúde, algo que é mais popular, vamos dizer assim, uma enfermidade que muita percentual é alto. A primeira pergunta do médico é: quem da sua família tem esse problema? Porque a medicina reconhece que uma enfermidade pode estar no DNA de uma pessoa e passar de uma geração para outra. Aí, o bisavô tem o câncer, a mãe tem o câncer, e agora o filho está com câncer. Não sabe por quê. A mãe tem problema com ansiedade, a filha não chega nem a 30 anos, com 20 anos já está com crise. Porque quando desce é mais forte. Quem libera lá em cima está num nível, mas quando desce, vai ficando mais forte. Aí a gente não entende por quê. Aí você fala, mas eu nunca tive isso, por que minha filha está tendo? A porta foi aberta, precisa ser fechada. Fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Herança adquirida, fez tudo errado, hábitos errados, foi para lugares errados, frequentou ambientes errados, viveu uma vida errada. Sabe, você deu liberdade, você abriu a porta com as suas próprias atitudes. O que nós vamos fazer hoje? Confessar os pecados. Porque aquele que confessa os seus pecados
alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que encobre nunca prosperará. Quer ver alguém não prosperar? É encobrir pecado. É subir aqui, falar uma coisa, mas lá fora viver outra. Você entende isso? É levantar as mãos aqui na igreja e falar que ama Jesus, mas na primeira oportunidade está olhando onde não deveria olhar. Deus está nos chamando para uma vida de consagração. Deus está te chamando para uma vida de consagração. Você pode dar um glória a Deus? Recebida, você recebeu. Alguém que é autoridade sobre a sua vida liberou uma palavra que virou um decreto sobre você. Liberou uma palavra, essa palavra até hoje você lembra dela, porque você amava tanto essa pessoa. Alguém que era muito importante para você, liberou uma palavra. Essa palavra, porque a bênção e a maldição está no poder da palavra, da língua. É a palavra que é liberada. Meu Deus, eu preciso orar, meu tempo aqui já está. Eu estou ensinando sobre essa área, para vocês entenderem, para vocês não se perderem, para você entender que existe uma solução para você, existe um caminho para você. Um dia nós fomos atender uma pessoa, um líder espiritual, líder, e aí cheio de problemas no casamento, não sabe por que está com esse problema, uma frieza. A gente nem precisou de uma palavra de conhecimento. Quem te abusou na sua infância? Começou, desde os mais próximos até as pessoas mais distantes. Existe uma resposta no mundo espiritual. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu algo. Uma porta foi aberta. Uma legalidade foi gerada. Uma aliança foi constituída. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos quebrar, cancelar, anular qualquer tipo de porta que foi aberta na sua vida. Hoje Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Quem recebe? Quem crê? Diga, eu creio. Agora, isso aqui é para quem acredita, para quem crê. Nós atendemos pessoas todos os dias. Todos os dias tem alguém nos procurando. Todos os dias. Sem entender o porquê daquilo que está vivendo. Deus tem a resposta para você. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 11, fala sobre uma mulher que estava doente. Abre comigo a sua Bíblia. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Fala comigo. 18 anos de sofrimento. Só que é engraçado que a Bíblia diz que aquela mulher era uma filha de Abraão. Ser uma filha de Abraão era ser uma pessoa que buscava Deus. Era cristã, orava, tinha vida com Deus, mas estava 18 anos sofrendo. Você lembra de alguém? Vai na igreja, teme a Deus, vive na casa de Deus, mas não sai do lugar, mas não rompe, mas não vive a liberdade de Cristo, não prospera, vê todo mundo prosperar, mas ele parece que as coisas não chegam nas mãos. Deus tem mudança para você hoje em nome de Jesus. Deus tem cura para você hoje em nome de Jesus. Ter Abraão como pai era uma afirmação judaica de orgulho e dignidade. Ela era filha de Abraão, mas se encontrava há 18 anos doente, 18 anos sofrendo, 18 anos sem dignidade, 18 anos gastando com medicamento, 18 anos vivendo uma vida limitada, mas era uma filha de Abraão. A Bíblia está falando. Você é filha de Deus. Você é amado por Deus.
Existe hoje cura para você, existe restauração para você. Quem recebe, quem crê? Diga: eu creio e recebo esta palavra, em nome de Jesus. A Bíblia está falando que ela estava presa. Ela estava presa em um cativeiro espiritual. Essa mulher, o problema dela não seria resolvido com fisioterapia, gente. Não ia resolver o problema. Existia uma prisão espiritual. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. As nossas armas são espirituais. Como que você vai guerrear contra essa opressão que aflige você? Orando, declarando cura, ministrando o poder de Deus sobre a sua própria vida, orando a Deus, liberando a palavra sobre você. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! As armas da nossa milícia não são carnais. A sua luta é espiritual. Para de lutar contra seu esposo. Para de lutar contra essa dificuldade financeira que você está vivendo. A sua guerra é espiritual. Se você não entender isso, você vai ficar aí patinando. Existe uma resposta de Deus para você. Existe uma unção de Deus hoje para ser liberada sobre você. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus quebrando as cadeias da sua vida hoje. Eu vejo prisões caindo. Eu vejo o espírito da depressão sendo destronado na sua vida. A opressão na mente, essa dor de cabeça que você sente, não sabe por quê. Hoje ela vai cair por terra. Ela vai sair da sua vida em nome de Jesus. Este vício vai sair da sua vida. Você não será viciado em pornografia. Você hoje será liberto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vejo fogo de Deus tocando você. Existe uma unção de Deus que está tocando vocês aqui, ó. Recebe essa unção. Recebe esta unção pela fé. Recebe esse poder de Deus pela fé. Deus está mudando a sua história hoje. Deus está mudando o seu destino hoje. Diga: eu recebo esta palavra. Fala assim: Satanás, seus demônios, hoje cai por terra, sai da minha história. Fala assim: espíritos de enfermidades, em nome de Jesus, sai da minha vida. Aleluia. Tem pessoas que vão ser curadas agora aqui. Você vai sentir o poder de Deus tocar você. Porque toda a herança de enfermidade está sendo destronada hoje em nome de Jesus. Lá na frente você vai entender o que eu estou falando. Não vai alcançar você. Não vai alcançar você. Você será como Jabes, o mais ilustre na sua casa. Aleluia. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé? Eu preciso agora investir tempo em oração. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra? Escute o que eu vou falar. Existem enfermidades que acessam você por causa do pecado. E eu vou te mostrar na Bíblia. João, capítulo 5, versículo 14. Abre comigo para a gente orar. João, capítulo 5, verso 14. Está aqui? João, olha só.
Aqui fala de um paralítico que estava enfermo, foi curado por Jesus. E aí Jesus encontrou ele depois e falou assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Fala comigo, você está curado. Olha o que Jesus disse, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Se isso aqui não gerar temor no seu coração, Jesus está falando o seguinte, você estava paralítico, por causa do pecado. A enfermidade chegou até você por causa do pecado. Só que agora Jesus está falando para ele, eu te curei, eu te restaurei, mas não volte a pecar, para que te não aconteça ou suceda coisa pior. Imagina o que seria o pior. Deixa eu dizer algo para você. Deus te restaurou. Deus te colocou nessa igreja. O Espírito Santo alcançou você. Deus visitou você. Deus mudou a sua história. Deus mudou o seu destino. Deus colocou um pastor na sua vida para orar e interceder por você. Não volte para o mundo para comer as lavagens do diabo mais. Não volte mais. Não volte mais. Deus está aqui tocando você. Você pode glorificar a Deus? Eu preciso orar por você. Só que eu quero que você repita essa oração comigo. Eu preciso que você repita esta oração comigo. Não é uma oração para abençoar o alimento, agora é uma oração de guerra espiritual. Eu sei que meu tempo ali já está meio que, mas eu preciso orar por vocês. Eu vou ser breve. Em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu me arrependo. Peço perdão por mim, por toda a minha família, por toda a minha descendência. Fala, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo envolvimento com esoterismo, com as atividades místicas. Escute, agora eu vou falar algumas coisas que talvez você pode pensar assim, não, mas eu nunca usei isso. Só peça perdão. Eu nunca precisei disso. Peça perdão por toda a sua descendência, por toda a sua família. Fala assim, me perdoa, Senhor, por possuir amuletos, fala patuás, talismãs, fala ferraduras de elefantes, fala estrelas do mar, fala santinhos, fala cristais, cruz ansata, fala âncora, fala penas, pé de coelho, coruja, fala trevo de 4 folhas, fala búzios, fala me perdoa, porque um dia eu acreditei que esses objetos podiam trazer a proteção e as bênçãos sobre mim. Fala, me perdoa por consultar, estudar e praticar a leitura de mãos, cartas de tarô, mapa astral, necromancia, bacia d'água, leitura de nuvens, psicografia, bola de cristal, numerologia, fala chaves, fala me perdoa por todo vício, bebidas, as drogas, pornografias, filmes e outros. Fala em nome de Jesus, eu desligo da minha vida todo este mal. Fala e declaro que eu sou livre para viver o projeto perfeito que Deus já preparou para mim. Você pode glorificar a Deus?
Continua comigo, fala, me perdoa por fazer pedidos às entidades, fala, por dar dinheiro em centros, encomendar trabalhos, macumbas, simpatias, feitiçarias, fala, para separar pessoas casadas, fala assim, me perdoa por usar roupas que um dia foram consagradas e oferecidas aos demônios, fala, hoje eu quebro, eu rejeito, diga, eu anulo da minha vida, fala, sai da minha história, sai do meu presente, sai do meu futuro, em nome de Jesus. Fala, peço perdão por mim, por toda a minha família, por todos os pecados ligados à idolatria, fala, o ocultismo e as suas práticas. Fala, me perdoa porque participei de novenas, acendi velas, cultos aos mortos, rezar terços, ajoelhar diante de imagens. Fala, me perdoa por guardar feriados e dias santos. Fala assim, primeira comunhão, consagração a santos. Fala assim, ter o nome em homenagem aos santos. Fala assim, o uso da água benta, comunhão com a hóstia. Fala, por participar de estações das paixões de Cristo. Fala, festas idólatras. Fala, simpatias. Fala, hoje eu quebro, rejeito. Fala, sai da minha história, sai da minha vida. Fala, em nome de Jesus, eu sou livre. Aleluia. Aplaude a Jesus. Fala, em nome de Jesus, peço perdão por todas as enfermidades que vieram sobre mim por causa desses pecados. Fala, hoje eu rejeito, anulo e renuncio. Fala assim, e eu ordeno, sai da minha vida dores de cabeça, dor nas juntas, dor nos ossos, fala, nos ouvidos, fala, dores de estômago, fala, na coluna, cansaço, sono extremo, fala, epilepsia, alergia, rinites, sinusite, fala, disritmia cardíaca, nervosismo, ansiedade, depressão, desmaios, convulsões, fala, todo peso, todo inchaço nas pernas. Fala, em nome de Jesus, alteração na visão, enfermidade nos ossos. Fala, o câncer. Fala, as doenças psicossomáticas. Fala, sai da minha história, sai da minha vida, sai do meu passado, sai do meu presente, sai do meu futuro. Fala assim, eu declaro agora o que está escrito em Mateus 18:18. Tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus. Diga, eu ligo agora a minha vida, a minha família, na terra e nos céus. Fala, nós somos livres, em nome de Jesus. Levanta a mão direita agora, só a direita. Fala, na minha mão direita foi colocada uma brasa de fogo que saiu do altar de Deus. Coloca agora a mão sobre a sua cabeça. A equipe agora fica atenta, viu? Toda a equipe andando nos corredores. Fala assim, em nome de Jesus, aonde houver uma entidade, fala, um espírito maligno, fala, em nome de Jesus, fala, no mais profundo da minha mente, da minha alma, fala, eu ordeno agora, saia, diga saia,
Diga: saia. Escute, escute. Silêncio agora. Você está sentindo um mal-estar no seu corpo agora. Sua cabeça está doendo, pesada. Seu corpo está desfalecendo. Você está com vontade de sair correndo da igreja. Seu coração, uma ansiedade, uma batedeira no seu coração. Suas mãos estão formigando, mal-estar. É um sentimento ruim, você não está sentindo bem. Uma ânsia, um negócio no estômago, uma vontade de vomitar. Quem está sentindo qualquer tipo de mal-estar, levante a mão. Levante a mão bem alta, a mão direita. Levante a mão, preciso ver você. Eu preciso que você venha aqui no altar. Sai do seu lugar, Deus está te dando hoje livramento. Você não está sentindo, o seu corpo está desfalecendo, a cabeça pesou, a visão está meio turva. Sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Vem para o altar. Tem mais pessoas que Deus está libertando. Sai do seu lugar e vem para o altar. Deus quer curar você hoje. Deus hoje quer libertar você. Existe uma unção de Deus aqui. Você que é alguém da sua família está enferma, está doente, e você sabe que é uma enfermidade que acompanha a família. Sai do seu lugar, vem para o altar. É uma doença que vem acompanhando a família. A equipe fica junto aqui comigo. Toda obra de macumba, feitiçaria, despachos e encantamentos, todo voodoo, toda obra de magia, em nome de Jesus, todo espírito agora, todo principado, potestade, príncipe das trevas e hostes da maldade, todos os demônios agora, eu dou uma ordem agora. Percam o direito agora, percam o comando agora. Em nome de Jesus, você que acessou a alma dela, as emoções dela, a mente dela, solta a mente dela agora. Solta a mente dela agora. Espírito do suicídio, espírito da morte, o suicídio agora, a depressão, em nome de Jesus eu te ordeno agora. Todo principado, em nome de Jesus, solta agora. Solta agora. Solta agora. Solta agora. Solta agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra das trevas, toda depressão, a depressão não acessa mais. Agora, toda consagração, toda obra de macumba, toda enfermidade, em nome de Jesus agora, cai por terra. Agora, solta agora. Solta agora. Agora, solta a mente dela, as emoções dela, a alma dela agora. Fogo vai passando. Agora. Queima, 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 queima. Todo o trabalho de macumba que foi feito agora contra ela, solta, vem para fora. Toda comida consagrada, para fora. Agora. Em nome de Jesus. Solta ela agora. Em nome de Jesus. Agora, fogo de Deus vai passando. A depressão, o pânico, a ansiedade. Solta a vida dela, toda a ansiedade. Eu te ordeno agora. Hoje você não comanda mais a vida dela. Agora, solta a vida dela, em nome de Jesus. Solta as emoções dela agora, em nome de Jesus. Toda obra das trevas, toda obra de macumba, agora, solta. Agora, solta. Agora, toda obra de macumba que foi feita. Os anjos vão lá agora, busca agora. Vai queimando essa obra de macumba. Agora, toda palavra, toda maldição herdada, recebida e adquirida. Agora. Solta a vida dela. A mente dela. Tudo que prendeu
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se existe alguma enfermidade no seu corpo agora, coloque a mão no local da enfermidade. Se você carrega uma enfermidade, ou melhor, vem aqui no altar rapidinho. Eu quero fazer uma oração por você. Existe uma enfermidade no seu corpo agora. Em nome de Jesus, nós vamos liberar cura sobre a sua vida e eu já vou encerrar. Eu quero fazer uma oração agora, para Deus libertar você. Seja livre, filha. Seja livre. Seja livre. Ah, o fogo te toca agora. Mais forte. Mais forte. Fogo. Eu vejo a unção de Deus te tocando. Poder. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Se existe alguém da sua família que está enfermo, ore agora por essa pessoa. Eu vou orar agora. Coloque a mão no local da enfermidade. Em nome de Jesus, toda enfermidade agora, todo espírito de enfermidade, toda doença agora, eu dou uma ordem ao espírito da doença. Em nome de Jesus, sai da vida dela agora. Sai da vida dele agora. Seja curado, que o fogo de Deus vai passando. Que o fogo de Deus vai passando. Que o fogo de Deus vai passando. Que o peso saia. Que o jugo saia. Que a doença saia. Que a paralisia saia. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba o milagre de Deus. Receba a libertação. Seja livre, filha. Agora. Agora. Livre. Fogo. Fogo. Toca a coluna. Toca agora os nervos. Toca agora. Fogo. 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 Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Agora. Cura. Receba o milagre de Deus. Receba o poder de Deus agora. Deus está te tocando, filha. Receba na sua alma. Deus toca a sua alma agora. Deus toca a sua saúde agora. Receba o milagre. Cura. Saia. Saia. Em nome de Jesus. Toda doença sai agora. Solta a vida dele. Solta a vida dela. Receba o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você que recebeu a oração pode voltar ao seu lugar. Eu vou orar encerrando. Eu não quero estender hoje. Na verdade eu não posso estender. Mas volte para o seu lugar. Se coloque de pé. Deus cura você. Existem curas que são instantâneas, acontecem na hora. E existem curas que são progressivas. No meio do caminho vocês vão perceber que algo aconteceu, a cura se revelou. Abra suas mãos. Deixa eu só fechar. Pai, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Todos os demônios que perderam o direito, o comando e a legalidade, vão embora agora para onde Deus determinar, sem direito de volta. Eu resgato agora todas as vidas que estão aqui, em todas as regiões de cativeiro. Eu estabeleço no governo do reino de Deus. E eu libero a unção de Isaías 10:27, que diz: naqueles dias o jugo é quebrado, o peso é arrancado, por causa da unção de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu quero fazer, Sandra, mais ministrações dessas. Na área financeira, na área emocional. Eu quero fazer essas ministrações aqui na igreja. Quem vai estar aqui? Quem vai receber muito de Deus? Libertação, gente, não é só os demônios sair ou o mal sair, não. É Deus liberar algo novo sobre você.
É Deus liberar uma unção nova sobre você. Você pode dar um glória a Deus aí e aplaudir Jesus? Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Que o favor de Deus esteja sobre vocês. Que a unção de Deus esteja sobre vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a verdadeira paz. Deus te abençoe.